Voltei. Vocês também vão voltar? Vamos voltar todos para a gente despedir da Paty? Olá, pessoal. A Paty chegou aqui. Vamos aguardar. Oi, voltamos. De volta. Paty, eu fiquei com uma curiosidade. Você trabalha só com avaliação ou você também Uhum. faz atendimentos? Ok, então vamos lá para o rol de serviços com os quais eu me Ai, meu envolvo. Deus. Gente, desculpa aí. Isso é conversar com uma profissional com altas habilidades, entendeu? Ela não faz só uma coisa. Vamos lá, Paty. Tá. Então, eu trabalho com avaliação, né? Avaliação. Avaliação para todas as idades. Até o ano passado eu estava trabalhando exclusivamente com adultos, mas esse ano eu já estou fazendo avaliação com crianças e adolescentes também. Uhum. Então, todas as idades. Trabalho com a psicoterapia. Na Uhum. psicoterapia, o meu público de base, de foco, são os adultos. Mas eu também Uhum. tenho tido algumas demandas de adolescentes. Contudo, eu atendo adolescentes superdotados apenas. Eu não trabalho com o Uhum. público adolescente de outras condições. Sim. Uhum. Ah, por que que não? Porque, primeiro, eu não dou conta. Segundo, porque é a É, minha especialização. Então, eu vou atender o público para o sim. qual eu sou especializada. É que a gente Né? vai, né? É que vai ficando muito fluido ali. E você sendo de uma determinada condição, você tem um olhar muito diferente para aquela Sim, pessoa que também tem aquela condição. Então flui sim. muito, Né? né? Então, eu tenho aberto, né, o meu trabalho para atender adolescentes com altas habilidades de superdotação. E aí o público adulto eu atendo geral. Aí o Uhum. público adulto eu tenho essa abertura Não tem para essa qualquer dificuldade. condição. Isso. Uhum. Mas eu tenho também uma especificidade, não que isso exclua os outros de modo algum, é Sim. geral, qualquer pessoa adulta, mas principalmente, né, a minha especialidade é voltada para o público superdotado, claro, para o Uhum. público LGBT+, também é um público ao qual eu Uhum. tenho uma afinidade muito grande, e as pessoas negras. Então, são três Sim. públicos aos quais eu tenho Uhum. me dedicado ao atendimento psicoterapêutico, né? Uhum. Atendo tanto Ótimo. presencialmente também como online. Sou cadastrada Uhum. no CRP, tudo para atendimento online. Tá, tem o meu Uhum. nome lá, tá? Se alguém quiser conferir Uhum. na lista do CRP, tá lá. Então, Paty, a psicoterapia. avaliação que a gente falou da outra live, né? Então você também faz as avaliações online, né? As Elas são avaliações para altas parcialmente, né? habilidades, né? Isso, sim, sim, Uhum, porque os questionários e entrevista é possível fazer online. E aplicação de sim. teste, aí eu oriento a pessoa a buscar um profissional próximo da sua cidade ou na sua cidade que aplique especificamente o teste que eu uso. Pego os Uhum. resultados aí. Quando a pessoa não pode vir até onde eu moro, né, para fazer a testagem Eu comigo. acho importante falar isso, porque assim, muitas pessoas não vão ter acesso ou não vão ter próximos, né, de onde mora, Não, sim, acesso a um sim, o profissional, país é imenso, né? Gente, o país é né? imenso. Então, saber dessa possibilidade, né? Eu também faço as Sim, avaliações online, e eu acho muito democrático, né? Chega a todo mundo, pessoas que estão em interiores, que teriam que viajar e sim. isso encarece o processo, né? Não, é Uhum. inviável. Eu já avaliei pessoas de Rondônia, gente. A pessoa não vai vir no Paraná, tá? Eu moro no Paraná, a pessoa está em É, Rondônia. É inviável, é, completamente. isso. Então, eu procedo sim com a avaliação. Ela é parcialmente online, né? Ela não é totalmente, mas ela é Sim, parcialmente sim. online. Uhum. E então, eu É, faço as avaliações. Você quer falar mais alguma coisa? Porque eu ia falar o resto não, das coisas que eu faço. não, pode terminar, depois eu quero fazer uma perguntinha Tá. mais que eu anotei aqui. Então, tá. Então, só finalizando o que que eu faço além de avaliação e a psicoterapia. Eu trabalho com a orientação para pais e mães que têm crianças e jovens superdotados, que têm Ah, dificuldades, questões, que excelente. precisam de uma ajuda. Não é psicoterapia, porque é um processo diferente, é uma orientação mesmo, né? Uma orientação para ajudar naquela questão muito pontual, né?
sim. Geralmente são questões de comportamento, são coisas assim, são muito pontuais. Então, é o trabalho com a orientação também para pais. Eu trabalho com consultoria profissional. O que, que é isso? Para pessoas Hum, superdotadas também. A consultoria profissional envolve tanto a psicologia voltada à orientação vocacional quanto à orientação profissional. Ou seja, é uhum, nessa área. Sei lá, aquele jovem está com dificuldade de se decidir por qual carreira ele quer seguir. Né? Eu trabalho com uhum. isso. O adulto está querendo mudar de vida. Isso é muito Mudar comum de entre profissão, superdotados, tá, sim, gente? Superdotado está sempre querendo mudar. Só que às vezes gosta de tanta coisa que não sabe o que quer, né? Daí fica naquela coisa. sim. Então eu ofereço esse tipo de trabalho, que é uma consultoria profissional. Você quer mudar de vida, não sabe muito bem por onde começar, me contrata que eu ajudo, tá? Isso vale para quem não é superdotado Excelente. também. Ah, esse E, aí, tá vendo, gente? É ótimo né? saber porque assim a Adriana, né? Ela trabalha com o emprego apoiado, Sim. né? E isso Uhum. foi incrível. A gente não conhecia, eu não conhecia, muita gente aqui não conhecia, né? Sim. E no TEA também tem essa característica, né? O TEA sem Sim. dificuldades cognitivas. Essa questão da recolocação profissional ou da colocação Isso. profissional, muitas vezes é uma questão. E é uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar. Eu trabalho com mais especificidade com as pessoas superdotadas, mas esse também é um serviço que eu abro para outras pessoas, né? Mesmo que não Uhum, tenham a condição de outras habilidades. E por fim, eu trabalho com consultoria acadêmica, que aí volta-se para minha área, que eu sou uma cientista, né, gente? sim, Eu sou psicóloga, eu sou professora de filosofia, e sou cientista. Então, sim, esse pesquisador. serviço ele é voltado para quem, por exemplo, quer fazer um projeto de mestrado, quer entrar no doutorado, quer alguma coisa da área acadêmica e tem dificuldade para se Sim, organizar, para por onde que eu começo, como é que eu faço, eu quero fazer um mestrado em tal coisa, eu não sei por onde começar, eu faço consultoria acadêmica. Que aí eu ajudo a que pessoa legal. do zero a chegar onde ela quer. Uhum. Entendeu? Excelente, Para mestrado, para excelente. doutorado, mas também se quiser para TCC, para qualquer coisa, para qualquer projeto na área Uhum. acadêmica, eu também ofereço esse trabalho, esse serviço para qualquer pessoa, para as pessoas superdotadas e para as que têm outras condições também. Esse é um serviço Sim. também bem amplo. Tá? Então Patrícia, as é mais ou menos pessoas. Me corrige se eu estiver errado, eu fiquei pensando agora que muitas vezes, quando a gente fala em altas habilidades e superdotação, no senso comum, me parece que tem essa ideia de que, nossa, que coisa bacana, é muito legal, e a pessoa provavelmente vai ser muito bem-sucedida e etc. uhum. E não é bem assim, né? Tem muitas Não, não. dificuldades, né? Na verdade, aí você está tocando num mito, né, da área, É que um é mito aquele isso, uma crença, que a pessoa isso. superdotada vai ser uma pessoa de sucesso em todas as áreas da vida, tipo, meio que sem precisar se esforçar, né? Tipo, pelo Uhum. fato de ser superdotada, já, né? Gente, isso Não, é uma isso. ilusão. Não É. existe isso. Uhum. As pessoas superdotadas, sim, têm suas facilidades, têm suas características de destaque, mas nem toda pessoa superdotada aproveita seus talentos, porque muitas vezes ela não pode desenvolver. Então, a Isso. superdotação não é uma coisa mágica, que você, tipo, Uhum. nasceu com você e aquilo vai resolver sua vida. Não é um prêmio, não é uma benção, não é, né? Pode, assim, tem tantas questões emocionais que atrapalham com que a pessoa ah, Não, uma série de se questões. desenvolva, né? E o que eu sempre digo, uma pessoa superdotada, ela é como qualquer outra pessoa, de carne, de É, osso, o coração é. bate, dói garganta quando pega resfriado, tem insônia, tem Uhum. dor de estômago, tem tudo, gente, como qualquer outra pessoa. Eu fiquei pensando É, por causa dessa razão que você falou, né? Da recolocação profissional, dessa uhum, inquietação interna, que é uma coisa, que é outra, mas assim, cara, como é que eu vou sim. ficar só nisso? Não dá, né? E quanto sofrimento tem nisso, Não, né? e aí eu Não... vejo que existe. Por que, que eu trabalho com essa questão profissional? Porque existem as especificidades da superdotação.
a gente, quando pensa em superdotação, a gente já ainda vê muito o intelectual acadêmico. É isso que vem na nossa cabeça, no nosso imaginário. Aquela pessoa do alto Isso. QI, aquela pessoa com alto rendimento na escola, que tira sempre notas Uhum. boas, e tudo isso, né? É isso que tem no nosso imaginário social. Mas quando a Isso. gente já pensa nos superdotados produtivos, criativos, eles muitas vezes têm dificuldades que o intelectual acadêmico não tem. Olha Porque tem só. especificidades diferentes de perfis, né? Uhum. Então, por exemplo, essa questão de ter uma dificuldade de realizar um projeto na vida, seja ele qual for, estou falando aqui qualquer coisa. Sim. Dependendo da circunstância, um acadêmico intelectual vai fazer assim, ó. E um produtivo criativo empaca e não vai para frente. E fica sofrendo por conta das suas Uhum. especificidades. Só para dar um Uhum. exemplo. Sim, Então, por isso a perfeito. importância dessa questão da orientação profissional que eu faço, Uhum. porque tem essas especificidades também. E Excelente. você tinha uma pergunta para fazer, né? Sim, na verdade, não sei se é uma pergunta, eu acho que é um comentário. Não, tá, tem a pergunta. É porque, assim, quando você fala da sobreestabilidade, né? Uhum. No, no espectro do autismo, a gente fala do transtorno do processamento sensorial. Sim, Mas depois que eu ouvi, né, sobre a sobreestabilidade, ah, e vocês têm essa visão muito diferente e que eu quero trazer para o espectro. Eu vejo muitas pessoas demonstrando nas redes sociais, muitos autistas, que eu acho que trazem uma contribuição, mas eu vejo eles trazendo muita coisa do sofrimento, do que acontece, das crises, né? E muitas vezes tem a questão sensorial envolvida, sim, mas por um desconhecimento de estratégias e várias coisas que dá para você fazer para reorganizar isso. Então, eu falo que sim. eu tenho uma missão de mostrar que o TEA necessariamente ele não é um transtorno, né? Claro Uhum. que eu tô falando do TEA leve, porque tem aqueles quadros, Sim, né, sim, de moderado e severo que muda muitas coisas. sim. E A gente aí, aqui basicamente está falando muito do TEA leve, né? exatamente, é exatamente isso. É, porque o que acontece? Quando eu estou trabalhando com um autista adulto, uma das coisas que eu faço é ensinar ele a conhecer o seu perfil sensorial, né? Uhum. Dele ir percebendo se ele está no ambiente, percebeu que mudou o humor, conseguir analisar, e aí Sim, ele vai conseguir perceber que é um barulho lá na outra rua e etc, etc. sim. Alguns eu encaminho para terapia ocupacional para fazer uma avaliação, né, do perfil sensorial. Existe a integração sensorial, que a TO faz, pode fazer. Várias outras coisas também ajudam nesse processamento, mas a gente Uhum. tem que entender que já é um cérebro adulto, né? Que ele não vai ter a plasticidade que uma criança tem. Uhum. Sim, Mas isso é entendendo a questão sensorial num olhar de transtorno sensorial. Eu sim. fazer a propor terapias que modifique aquele funcionamento. Né? Tem um Uhum. funcionamento disfuncional, vamos tornar ele o mais funcional possível. Sim, sim. Na sobreexcitabilidade, vocês estudando a sobreexcitabilidade, existem estratégias para se reorganizar isso, para melhorar uma qualidade ou de regulação, alguma coisa assim? Olha, o que que acaba acontecendo? Primeiramente, de forma absoluta, isso é um transtorno, um distúrbio, né? Já começa por aí, de modo algum. Sim. É uma condição biopsíquica. Já, acho que já Perfeito. começa, pela forma como se vê, já começa. É, Então, não, a exatamente. gente não tem nada para corrigir, entendeu? A gente não tem. Uhum, Não, a coisa não é disfuncional, não tem nada funcionando mal. uhum, Simplesmente funciona excelente. da forma que é. Uhum, Não, é claro que existem dificuldades envolvidas, às vezes sim. E que dificuldades são essas?
Principalmente quando se fala, pegar uma área que é a principal aqui nas nossas habilidades, que é sobre a estabilidade emocional. O que que eu percebo? A sobreestabilidade emocional, ela acaba gerando as manifestações que a pessoa tem a partir da sua sobreexcitabilidade, gera muitas vezes conflitos sociais, porque as outras pessoas não veem aquilo com bons olhos. Então, aí começa o problema. O problema não está na sobreexcitabilidade, de jeito nenhum. O problema está na forma como a sociedade vê isso. Aí começa o problema, e aí começa a surgir problemas na pessoa superdotada. Mas não é por causa da sobreexcitabilidade dela. Seja em qualquer área. Perfeito. Compreende? É por causa das relações sociais. Vou dar um exemplo. Excelente. Eu vi isso várias vezes, só para ilustrar. As pessoas com sobreexcitabilidade emocional, geralmente, elas choram por qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa, já tá chorando, já se emociona. E chora mesmo, sabe? Chora. E isso já começa a aparecer desde as crianças muito pequenas. Aí o que eu já vi assim? Mães preocupadas do que é isso? Por que chora tanto? E eu fico pensando, mas por que você está se preocupando do seu filho chorar? Ou seja, mentalidade tá se estressando. Sim, transtorno. Não, mentalidade de transtorno. Deve ter um distúrbio. Sim. Deve ter um problema. A gente precisa saber o que é para corrigir, entende? Não, é uma expressão emocional daquela pessoa que faz parte de quem ela é. Não tem distúrbio nenhum, não tem transtorno nenhum. Então, você percebe, assim, o que eu quero dizer é a interpretação dos outros. Sim. E aí vai gerar um sofrimento na criança. Entendeu? Aí porque sim. A forma como vai ser conduzida, né? Exatamente, porque aí sim a criança vai perceber, nossa, mas a minha mãe tá preocupada. Nossa, mas eu tô, sei lá. E como é que a criança vai interpretar isso? Daqui a pouco ela tá com um problema, entendeu? Emocional, mas não por causa da sobreexcitabilidade dela. Sim, sim. Né? Então, desde a nossa outra live, que eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque assim, na minha prática clínica, no acompanhamento com autista, o que eu percebo? Quando a pessoa entende o funcionamento sensorial dela, o perfil sensorial dela, e que ela começa a conseguir identificar que, de repente, ela começou a ficar irritada, e antes ela não sabia porque ela ficava irritada, mas que agora ela percebe que um barulhinho lá longe, aquilo já tira a coisa do nada, eu já percebo e já direciono que é aquilo ali. Então, eu já consigo criar estratégias para me organizar em relação àquilo. E sei que eu estou irritada, não porque eu sou uma má pessoa, porque eu não me esforço, ou porque eu sou intolerante. Porque eu sempre cresci. Não. Eu cresci ouvindo que eu era uma pessoa intolerante, né? Porque eu me irritava com muita facilidade. E depois que eu entendi essa coisa do processamento sensorial, dessa sensibilidade extra e como me ativa e me deixa, às vezes, ativada mesmo ou tensa, mas quando eu aprendi a identificar, meu Deus, isso trouxe uma qualidade de vida e uma autorregulação absurda. E aí é isso que você fala, não é o transtorno em si, o transtorno era eu não saber que isso existia e como isso me afetava. Né? Não, e é a mesma coisa, ó, eu pego essa tua fala e transponho isso para as altas habilidades e para as sobreexcitabilidades. Quando a pessoa sabe das suas sobreexcitabilidades, é claro que a gente vai precisar de estratégia para lidar, porque como qualquer outra coisa, a gente precisa aprender a lidar. Eu sempre tenho aprendizado, é treinamento, exatamente. Olha, a gente precisa, sim, ajudar as crianças a lidarem com a sua sobreexcitabilidade, porque, gente, não é fácil você pegar o exemplo que eu dei e você chorar por qualquer coisa. Não é tão simples assim você lidar com isso, porque é um volume que te toma conta, você precisa aprender a gerenciar as emoções. Qualquer um precisa, não é só superdotado. Sim. E isso é básico, gente. Isso é inteligência emocional.
Todo mundo tem Para que uma se sociedade autogerenciar. nossa que zero habilidade Não, emocional, né? não. Isso é que E eu mais aí falo. a sociedade acha que quem tem problema é o superdotado, quem tem nós que temos É, problema porque nós somos intolerantes, mas nossa, sim, todo mundo é super tolerante na nossa sociedade, né? Todo mundo é super sim. calminho, super perfeitinho, né? Então Uhum, é isso, né? Então, é perfeito. claro que as pessoas superdotadas precisam aprender a lidar com quem elas são. E aí, um Uhum, tema que eu acho que é importantíssimo, que não é só para superdotado, é para qualquer pessoa, é o coping. sim, sim. Coping, Para quem não né? sabe, o coping é você aprender estratégias, né, Uhum. para se regular e para lidar com vários Com as acontecimentos, estresse, adversidades, né? ansiedade. Uhum, Principalmente com as isso adversidades mesmo. da vida. E Isso, aí eu gostaria isso. só rapidamente de só dar mais um exemplo da questão da sobreexcitabilidade, tá? Para ver o Sim, quanto seja, isso fica à é vontade. estranho para as outras pessoas. Estávamos numa conversa no nosso grupo de WhatsApp. Inclusive, quem quiser participar, está super convidado. Manda uma mensagem para mim, eu adiciono lá no grupo. É um grupo da Uhum. ciência de altas habilidades. Então, lá tem mãe, tem pai, tem superdotado, tem profissional, tem todo mundo lá que gosta de falar desse assunto. Tá. E aí a gente estava conversando, a gente conversa muito lá sobre essa questão, né, das sobreexcitabilidades, dessas sensibilidades aguçadas e tudo mais. E aí eu comentei lá no grupo que, por exemplo, eu não gosto de pegar nenhum tipo de comida com a mão. Tá. Até sanduíche eu corto com garfo e faca. Uhum. Como que já foi visto isso por outras pessoas? As pessoas acham que eu sou enjoada, Fresca. que eu tenho frescura, Sim. que eu quero ser metida, porque Uhum. eu como Chique. sanduíche com garfo e faca. Fina. Por isso, gente, é porque eu tenho pavor sensorial de ter alguma coisa na minha mão. É super sensibilidade tátil que tem a ver com sobreexcitabilidade, Uhum. tá? Uhum. Então, eu tenho uma sensibilidade tátil extrema. Eu não suporto etiqueta de roupa. Eu não Sim. suporto ter alguma coisa meio melequenta na minha mão. Eu odeio qualquer tipo de creme. Eu não suporto creme. Me dá um ruim só de ver alguém passar creme nela. Tipo, na outra pessoa eu já tô sentindo ruim comigo. Entendeu? Uhum. Isso é super sensibilidade tátil, que tem a ver com Uhum. sobreexcitabilidade. Agora, como é que os Uhum. outros enxergam? Nossa, como você é metida. Nossa, Sim. como você é Sim. enjoada. Você não quer pegar o sanduíche com Uhum. a mão? Entende? É disso que eu tô Uhum. falando. Né? É. As pessoas interpretam de Sim. outra maneira De outra as coisas. forma. É. Porque é o diferente, né? Assim, cara, tá sendo de uma riqueza ímpar essa troca, né? Porque assim, eu comecei a fazer as lives porque eu tava vendo tanto as pessoas postando as suas vivências autísticas Uhum, de focando o transtorno, que eu falei, não, eu tenho a obrigação de mostrar que não é só isso, que tem qualidade de vida, tem reorganização, regulação emocional, enfim. Aí eu me senti na missão eu falei, eu vou contar para esse povo que existe uma outra coisa. E aí, essa informação que a gente está trocando agora sobre estabilidade, ela chega de modo muito incrível, né? Porque é um olhar diferente para um fenômeno muito semelhante, sabe? E eu sim, costumo falar, o TEA por si só, muitas pessoas não sofrem pelo TEA em si, mas pelo uhum, desconhecimento do seu sim, perfil, do seu funcionamento. Né? Então, exatamente. esse olhar que você traz sobre a sobreexcitabilidade e não transtorno sensorial é muito bacana. Eu fico muito feliz de ampliar essa perspectiva, sabe? Gente, vou começar a estudar sobre excitabilidade agora e colocar esse tema no TEA, porque E para quem se incrível. interessar, quiser ler mais, eu já tenho aí uma Uhum, série de artigos publicados sobre isso. E por que eu estou uhum, falando de mim, né? É porque no Brasil não tem produção sobre isso, gente. Vocês podem procurar, olha vocês não só. vão achar, porque não tem. Uhum,
é muita produção em língua inglesa, porque Isso, sim. em outros países já têm um contato, alguns países, né, claro, têm um contato muito, muito próximo com o Dabrowski. Por exemplo, nos Estados Unidos tem congressos só sobre Dabrowski, para vocês terem uma ideia. Então, grandes pesquisadores da área são de língua inglesa. Então, tem pesquisas incríveis em inglês. Para quem lê inglês, ok, mas muitas pessoas não têm essa condição de leitura de outra língua. Então, eu tenho trabalhado também na difusão desse conhecimento, na publicação, né, de material. Então, se alguém quiser ler sobre isso, tem vários textos já meus publicados, né, em revista, em evento, para se familiarizar, né? E posso fazer uma propaganda a meu favor? Faça quantas você quiser. As pessoas... Então, sabe o que eu tô achando incrível, assim, Paty, também? Pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de conhecer um pesquisador de verdade, sabe? Quem realmente produz conhecimento. Então, você se disponibilizar, né? Você tem o seu canal e tá aqui com a gente também. As pessoas precisam ter acesso à informação mais robusta, mais séria, mais confiável, né? E saber o que é um pesquisador de verdade, o que se faz, como se faz pesquisa. E eu tenho um amigo que é neurocientista e eu falo para ele, eu quero saber como a sua ciência me ajuda na linha de frente com o meu paciente. Eu quero essa ciência que chega para eu atuar, né? Então, assim, nossa, muito bacana a sua participação. Mas vamos lá, faça. E aí, você toca, e já faça a minha propaganda, tá, gente? Você toca num ponto importantíssimo, que é algo que eu tenho assumido já a partir de todos os anos que eu estudo. Na verdade, eu comecei a estudar quando eu aprendi a ler e escrever. Eu aprendi a ler e escrever com 2 anos. Então, eu tô com 36. Eu estudo há 34 anos. Ininterruptamente. Eu nunca parei de estudar fora o estudo formal. Não estou falando aqui do estudo da escola. Estou falando de escola e extra-escola. É estudar para você, né? O seu estudo. Sim. E dentro da minha formação de carreira de pesquisa, são 12 anos já. Então, eu já tenho 12 anos aí de formação dentro de carreira de pesquisa, especificamente, né? Falando de ciência propriamente dita. E o que eu percebi nesses anos? A gente precisa popularizar a ciência no Brasil, porque nós não temos a cultura científica. Isso, nós não temos. Exatamente. A ciência é muito restrita ao meio acadêmico, e eu tenho batido muito de frente com isso. E foi por isso que eu decidi fazer perfil de Instagram, fazer grupo de Facebook. Tem o grupo de altas habilidades de superdotação, que sou eu que gerencio. Quem gostar de grupo de Facebook, está super convidado lá a participar. Semana passada eu criei uma página também no Facebook que se chama Nenhum Talento a Menos. Muito sugestivo, né? Legal. Nenhum Talento a Menos. É uma página lá, então quem se interessar também em seguir, a página é mais para publicar evento, coisas assim, né? Mas é um veículo de informação. E então, agora eu falei isso também porque eu quero chegar na minha propaganda. Em breve eu estarei lançando um canal no YouTube. O projeto já está pronto. Né? Eu só preciso finalizar outros projetos para poder começar esse. Eu estou finalizando o meu site. Eu espero até o fim deste mês colocar online. Então, é um site sobre altas habilidades de comunicação. Vai ter muita coisa lá. Então, isso em breve já vai estar acessível. Depois do site, eu vou começar a trabalhar no canal, então, né? E para ano que vem, eu imagino porque, como eu trabalho com muita coisa, gente, não dou conta, né? Então, quer dizer, dou conta, mas eu vou dando conta aos poucos. Eu estou escrevendo um livro que vai ser uma obra introdutória ao trabalho do Kazimierz Dabrowski, né? Vai ser em português, vai ser a primeira obra desse teor aqui no Brasil.
onde a primeira parte do livro será sobre a teoria da desintegração positiva, ou seja, para a gente saber o que é isso, né? Eu vou trabalhar o Uhum. que tem de principal na teoria. E a segunda parte do livro vai ser voltada para outras habilidades de superdotação e, quem sabe, até lá não insira um capítulo sobre TEA também. Sim, Então, numa sim, dessa, eu seria faço ali um incrível. paralelo entre os dois públicos, né? TEA e Os altas dois habilidades, mundos, sim, né? sim. Então, por isso, esse é um projeto que eu já comecei, eu já escrevi, o primeiro capítulo já está razoavelmente bem encaminhado, estou no segundo, mas é um projeto mais amplo, né? É um projeto de pesquisa profundo, então por isso que eu penso que vai ser para ano que vem o lançamento do livro. Uhum. Mas é um projeto aí que eu estou fazendo com muito, muito empenho, né? E Muito bacana, detalhe que eu Paty. não comecei meu doutorado ainda, mas Socorro, gente. Isso, nossa. eu não comecei meu Uhum. doutorado ainda, mas pretendo também começar ano que vem. Então, Uhum. vem mais coisa Gente, por acho que aí, né? eu vou marcar já a minha consultoria com a Patrícia, porque eu quero fazer meu doutorado, mas da mesma forma que foi para o mestrado, caramba, quando eu penso em projeto, Uhum, eu sou do tipo criativo, mas na hora de pôr na prática, menina, se o sim. negócio fosse verbal, seria lindo. Mas como tem que Porque escrever, uma aí que tá, tragédia. né? Exatamente. Por que eu trabalho com a consultoria acadêmica? Porque uma coisa é você ter ideia mental, outra coisa é você É escrever. É materializar. completamente Exatamente. Ah, diferente, meu né? Deus. Completamente diferente uma coisa da outra. Então, É, e aí que está, né? Nas pessoas superdotadas ou mesmo em outras pessoas. Muitas vezes a pessoa superdotada tem ideias incríveis, mas ela só está no plano mental. Na hora de fazer, ela não sabe nem por onde começa. isso. Isso. Então, Uhum. para desmistificar aquela ideia que o superdotado por si só já está É lindo, maravilhoso, não incrível. precisa de nada. Sim. Não, né, Não gente? tem que se São esforçar, habilidades né? diferentes. É, Sim, isso são mesmo. habilidades diferentes, né? Eu São. sempre digo para as Uhum. pessoas, né, que geralmente, né, as pessoas enxergam os meus talentos, enxergam as minhas habilidades, porque eu sou muito boa em algumas coisas. Por Uhum. exemplo, na área acadêmica, eu sou excelente. Tipo, eu tenho um Ótimo. talento de excelência, ele chegou no nível de excelência. Só Aham. lembrando que talento tem 3 níveis. O primeiro Uhum. nível é o nível de. Perdão, lembrei do segundo, que é perícia, o segundo, excelência é o terceiro. O primeiro é performance. Isso, estava com a palavra na ponta da língua. Uhum. Primeiro nível do talento, performance. Segundo nível, Uhum. perícia. Terceiro nível, excelência. Tá? Esses Excelência. níveis precisam ser trabalhados de forma educacional, família e Uhum. escola, para poder Sim. desenvolver nível de excelência. Então, eu Uhum. tenho alguns talentos que estão em nível de excelência. Por exemplo, os meus talentos voltados à área científica. Acadêmico. Uhum. Tá? Então, é o máximo, né? Chega no máximo do desenvolvimento do talento. Mas tem outras Uhum. coisas que eu já não sou tão boa assim. E assim Uhum. é todo Sim. mundo. Todo mundo. Exatamente. Né? Exatamente. Por exemplo, eu Uhum. não sou boa em dançar, gente. Eu sou que nem uma parede. O negócio não vai. Não Aqui, tem talento gente, a pessoa também nenhum. não podia ser boa em tudo, né? Vamos combinar. Isso é. Mas é o Mas, imaginário. Não, eu tô fazendo essa poxa, brincadeira, Paty, Gabriela, como você não porque dança? Quão disfuncional é isso? Como devo assim? ter aí um distúrbio motor, né, para não dançar. Então, eu só tô fazendo essa brincadeira aqui para desmistificar aquela ideia que a pessoa superdotada é boa em tudo, gente. Isso é É, impossível. é, É é. impossível, humanamente impossível, Uhum. né? Eu Muito sou muito boa em interessante. algumas coisas, mas em outras nem É, tanto, e outras eu não sou é. em nada. Eu Nada, sou né? zero. Uhum. É isso mesmo. Pati, sensacional, muito bom. Gente, se deixar, a gente fica conversando aqui a noite inteira, né? Enfim, eu Assunto já não falei, falta, né? não falta Assunto. de jeito nenhum. Ó, eu vou continuar divulgando as pesquisas, a pesquisa da Pati. E aí vocês vão divulgar também, eu vou colocar nos grupos de TEA. A gente quer muito
essa junção aí, é um estudo de sobreexcitabilidade. Olha que incrível a gente poder começar a ter um olhar totalmente despatologizante para a questão sim. do TEA, da questão sensorial. Porque transtorno é quando a gente não conhece, não entende como aquilo funciona e não consegue lidar com aquilo. É a mesma coisa de você ter um carro, não saber dirigir e falar que o seu carro está com defeito. Não é isso, né? Então, Sim. vamos ajudar na pesquisa da Paty, porque eu quero esses resultados no livro dela, ok? Sim. Sobre Não, e sobre aí a estabilidade. questão, e aí isso é bem importante, né, já que você colocou isso, de que para poder constar isso, seja no livro, ou seja mesmo num artigo, No né, artigo, sim, antes, eu pretendo publicar algo antes do livro, né, porque o livro vai ser só para ano que sim, vem, é um projeto de mais longo prazo. Um livro que é esse teor que eu estou colocando, que é um livro de pesquisa, é um livro científico, ele demanda muito mais tempo, mas né, de sim. dedicação de pesquisa. Então, por isso que é um projeto para estar sendo publicado ano que vem. Mas antes, eu pretendo já estar lançando alguns artigos já para poder disseminar esse conhecimento por outra via mais prática, né, de Mais mais fácil rápida, acesso né? para as pessoas. Uhum. E Vai trazer para que eu muita. possa e sim, daí para que eu possa fazer essa discussão com o TEA, eu preciso de um número de participantes, porque eu não posso, não tem como eu validar um instrumento com pouca gente, digamos, né? Sim, Então, quanto mais sim. gente participar, vai contribuir mais para eu poder estar trazendo esse conteúdo, esse resultado para a área do TEA também. Pode Então, deixar que nós vamos divulgar isso. participa. Já vou fazer uma força-tarefa para a gente divulgar a sua pesquisa, Aí, Paty. não, e um Uhum. divulga para o outro, né? E eu vou estar Sim. trabalhando nesse semestre nisso, tá? Eu vou estar trabalhando Uhum. durante esse semestre na validação desse instrumento. E já tô com o pessoal de altas habilidades, né, participando. E também comecei com o pessoal das artes, né? Tô trabalhando também com os artistas. Então, É, que se aí, tiver assim, alguém para as aí, pessoas. não, só Uma se pessoa tiver até alguém aí das perguntou. artes também pode participar. A gente já tinha falado disso em outro momento, né? Porque uma pessoa perguntou se tem, pode ser TEA e ter sobreexcitabilidade, mas pode ter sobreexcitabilidade e não ser TEA, e pode ter sobreexcitabilidade e não necessariamente ter altas habilidades, Sim, né? pode todas Enfim, as pode combinações, são tudo, gente. O possíveis. ser humano é muito vasto, muito diverso, ok? E não transtornado, tá? Isso mesmo. Pati, obrigada! Gratidão profunda. Muito Eu bom. também agradeço muito a oportunidade de estar difundindo conhecimento para as pessoas, né? Porque Sim, assim, a minha vida toda foi direcionada pelo conhecimento. E eu acho que com o conhecimento a nossa vida muda. muda, Não que a muda. gente tenha todas as respostas, né? Não, a Sim. ciência responde tudo? Claro que não. Uhum. Mas um bom tanto ela ajuda. É, Então, por isso que eu assim tenho aí um grande apreço pela ciência, não naquela coisa de endeusar a ciência, achar que ela vai dar conta de sim, tudo, que não dá, gente, não dá. Não ponham todas a sua fé e suas fichas na ciência, porque a sim, ciência sim. ela é muito jovem. A ciência É. começou agora, pouquíssimo Uhum. tempo. A Sim. gente está se Uhum. desenvolvendo. Então, todos os tipos de conhecimento são igualmente válidos, né? Exatamente. Mas eu sou cientista, eu sou filósofa, então eu faço a minha É, defesa da ciência e e filosofia. que a gente encontre mais pesquisadores com a disponibilidade de se mostrar assim, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Eu já vou Faz começar a toda. cobrar dos meus amigos pesquisadores começar a fazer Vem, live. vem fazer live Vamos, aqui no Instagram. Vamos falar exatamente, de para contar ciência. para as pessoas, exatamente, Não, né? e vamos falar dos benefícios que a ciência nos traz, gente. É, é Isso, isso né? A mesmo. ciência é para melhorar a nossa vida, para a gente ser mais feliz. Né? Não tem Gente, monopólio da felicidade. obrigada a todo mundo por vocês terem acompanhado a gente aqui, né? Já tô dando Nesse tchauzinho. trocando essa troca aqui. Se deixar, vocês ficam vendo a gente papear aqui o dia inteiro, tal. Mas vamos, ok?
Gente, brigadão, Pati. Beijo para todo mundo. Até uma Tchau, tchau, gente. próxima. Boa noite. Tchauzinho. Até mais.